Minha cunhada deu um kit de DNA de presente para o meu filho para destruir meu casamento, mas o karma arruinou dela quando o filho dela também quis um e os resultados voltaram. Conheci meu marido James quando estávamos no final dos nossos 20 anos e rapidamente nos apaixonamos. Depois de 2 anos de namoro nos casamos e desde então vivemos uma vida feliz e tranquila juntos. Recebemos nosso lindo filho e sentíamos que éramos a família perfeita. Pensei que nada poderia nos separar. Isso foi até Sarah, minha cunhada, decidir meter o nariz na nossa vida. Sarah e eu nunca nos demos bem. Desde o momento em que James me apresentou a ela dava para ver que não nos daríamos bem. Não que eu não tenha tentado, mas estava claro que Sarah não se importava com isso. No casamento dela ela me acusou de tentar ofuscá-la porque eu estava usando um vestido creme. Agora, devo dizer que isso não foi uma decisão minha. Sarah especificamente escolheu que todas as suas damas de honra usassem vestidos creme, mas de alguma forma no grande dia dela tudo se resumiu a mim roubando a cena dela. A partir daí foi um jogo constante de comentários maliciosos, elogios com segundas intenções e ações mesquinhas. Se eu usasse um vestido novo, Sarah dizia: "Está bonito, mas eu gostei mais quando vi na loja ano passado." Se Nathan realizava alguma coisa, ela encontrava uma maneira de minimizar o comparando com seu próprio filho Tommy. Mas James e eu sempre tentamos não dar importância à mesquinharia de Sarah. Queríamos que Nathan e Tommy crescessem próximos como irmãos. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio no último Natal quando Sarah decidiu semear o caos de uma maneira que ninguém esperava. De presente de Natal para Nathan ela deu um daqueles kits de teste de DNA que estão tão na moda ultimamente. No começo não pensei muito nisso. Nathan sempre se interessou por ciência e adora aprender sobre a história da família, mas também não era um presente muito comum para dar a uma criança. Naquela mesma noite James me puxou de lado. Ele me disse que Sarah tinha feito alguns comentários estranhos, quase enigmáticos para ele. Coisas como finalmente obter algumas respostas e a verdade sempre vem à tona. Não demorou muito para eu ligar os pontos. Nathan tem olhos verdes, enquanto James e eu temos olhos castanhos. Claro, qualquer pessoa com conhecimento básico de genética sabe que características recessivas como olhos verdes podem pular gerações, mas Sarah estava há anos fazendo comentários sutis e passivo-agressivos, insinuando que talvez James não fosse realmente o pai de Nathan. Fiquei furiosa. Ela não estava apenas sendo horrível conosco, mas agora havia envolvido meu filho. Concordamos em deixar Nathan fazer o teste se ele quisesse, certos de que os resultados apenas confirmariam o que já sabíamos. Nathan é nosso filho e o teste não diria nada diferente. Nathan estava animado com a ciência por trás do teste de DNA. Ele adorou a ideia de aprender sobre seus ancestrais e de onde sua família veio. Então nós o ajudamos com o processo e ele enviou o teste. Enquanto isso, o filho de Sarah, Tommy, estava observando tudo isso com grande interesse. Sendo um adolescente curioso de 14 anos, Tommy decidiu que ele também queria fazer um teste de DNA. O marido de Sarah achou que seria uma atividade familiar divertida, então eles também encomendaram um kit para ele. O que começou como uma curiosidade inofensiva logo se transformou em um desastre familiar. Algumas semanas depois chegaram os resultados de Nathan, e como esperado, tudo estava como deveria estar. James era seu pai sem sombra de dúvida. Mas então veio o choque das nossas vidas quando os resultados de Tommy chegaram. Todd não era o pai biológico de Tommy. Sarah teve um caso e Tommy não era filho de Todd. Todd ficou devastado. Ele havia criado Tommy como se fosse seu próprio filho sem nunca suspeitar que Sarah o havia traído. Para piorar as coisas, Todd exigiu um teste de paternidade para sua filha mais nova que tinha apenas 7 anos, e os resultados confirmaram seus piores medos. Todd também não era o pai. A vida de Sarah estava se desmoronando diante de seus olhos e não foi um colapso silencioso ou privado. Toda a família ficou sabendo e as consequências foram terríveis. Em questão de dias, Todd entrou com um pedido de divórcio e se mudou de casa. A ironia da situação era difícil de ignorar. A tentativa de Sarah de destruir meu casamento apenas levou à exposição das mentiras no dela. Tommy foi quem mais sofreu. Nathan também foi afetado. Ele e Tommy sempre foram muito próximos e ver seu primo passar por tudo isso o deixou mal. Ele começou a fazer perguntas sobre por que o pai de Tommy não estava mais lá e me partiu o coração ouvi-lo tão preocupado com o primo. Com o passar dos dias a vida de Sarah continuou a se desmoronar. Todd pressionou para obter a custódia total das crianças, determinado a minimizar a influência de Sarah em suas vidas. Nos encontros familiares ela era um feixe de nervos. Seu rosto pálido e seus olhos vermelhos de tanto chorar, ela estava derrotada. Um dia Sarah entrou em contato comigo apenas para pedir ajuda. Ela queria que eu falasse com Todd, que o convencesse a suavizar os arranjos de custódia. Ela estava desesperada para salvar o que restava de seu relacionamento com seus filhos e estava pedindo a mim, de todas as pessoas, um conselho. No começo fiquei atonita. Depois de tudo que ela fez, tentar minar meu casamento, causar caos em todas as oportunidades. Como ela tinha a audácia de me pedir ajuda? Ignorei suas ligações no início, me recusando a considerar a ideia de ajudá-la. Mas com o passar dos dias me peguei pensando em Tommy. Ele era a verdadeira vítima de tudo isso. Nada disso era culpa dele, no entanto era ele quem estava sofrendo mais. James, é claro, me disse para me manter afastada. Ele estava convencido de que Sarah havia cometido seu erro e agora devia enfrentá-lo. Mas uma parte de mim pensava que eu poderia ajudar a trazer um pouco de paz para as crianças envolvidas. Não era culpa delas que sua mãe tivesse tomado decisões terríveis. Então, me encontro em uma encruzilhada sem saber qual é a decisão certa. Devo ajudar Sarah ou devo deixá-la enfrentar as consequências de suas próprias ações? O que você faria no meu lugar? Atualização.
Gostaria de atualizar vocês sobre o que está acontecendo desde minha última publicação e espero que isso esclareça um pouco a complexa situação que estamos enfrentando. Sarah continua me ligando constantemente, para ser honesta, está se tornando cansativo. Pensei que em algum momento ela se acalmaria ou se afastaria, mas não foi o caso. Ela é implacável. Houve um dia particularmente ruim em que ela me ligou 3 vezes seguidas, deixando mensagens de voz longas e chorosas. Eu podia ouvir o desespero em sua voz, mas depois de tudo era difícil sentir muita pena. Em um determinado momento, meu marido James ficou tão frustrado que não aguentou mais. Ele mesmo ligou para ela. James raramente perde a calma. Então, quando ele fez essa ligação, soube que a situação era séria. Do outro lado do quarto eu podia ouvi-lo explodir, dizendo que estava farto de Sarah me desrespeitar e tentar manipular nossa família. Depois dessa conversa as coisas pioraram. O tom de Sarah mudou outra vez. Ela começou a me enviar mensagens de texto repetidamente, oscilando entre pedir minha ajuda e me acusar de tentar arruinar sua vida. Em um momento ela implorava meu apoio, dizendo quanto precisava que eu falasse com todo e consertasse as coisas. No momento seguinte ela me chamava de manipuladora, afirmando que eu estava com ciúmes dela e de sua família e que queria destruir seu casamento. Em meio a tudo isso, minha maior preocupação tem sido com as crianças. Elas são inocentes em tudo isso, mas são as que mais estão sofrendo. Não consigo parar de pensar em Tommy e Nathan. A revelação sobre o verdadeiro pai de Tommy deve ter sido devastadora para ele e está claro que ele está lutando para processar isso. É difícil vê-lo passar por isso sem poder ajudar. Nathan, por outro lado, não entende completamente o que está acontecendo, mas sabe que algo está errado. Nós tentamos explicar a ele, mas ele ainda é muito pequeno para entender tudo. Há alguns dias tivemos um encontro familiar e Nathan queria brincar com Tommy como nos velhos tempos. Eles costumavam ser muito próximos, inseparáveis na verdade. Mas quando Tommy veio ele estava distante, quieto e mal se envolvia com Nathan. Nathan queria brincar com ele, mas Tommy inventou desculpas dizendo que estava cansado. Enquanto isso, Sarah continua me enviando essas mensagens longas e dramáticas. Ontem mesmo ela me mandou uma mensagem dizendo que se sentia traída por nossa família. Não entendo como alguém que foi infiel pode se sentir traída, mas mesmo assim ela parece completamente incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. A culpa é sempre de outra pessoa, minha, de todo, nunca dela. James acha que devemos intervir e tentar ajudar Tommy, especialmente porque ele e Nathan são tão próximos, mas ele também está preocupado com as consequências de nos envolvermos demais no desastre de Sarah. Temos tentado trilhar uma linha tênue entre apoiar as crianças e proteger nossa própria paz, mas tem sido mais difícil do que imaginávamos. Para complicar ainda mais as coisas, tudo começou a se aproximar de James. Ele tem tentado entender tudo o que aconteceu e queria conversar sobre a situação. James, embora relutante, concordou em se encontrar com ele para tomar um café e quando voltou parecia mais conflituoso do que nunca. Todo compreensivelmente está devastado. Ele disse a James que sente que toda a sua vida foi uma mentira e agora está lutando para encontrar uma maneira de criar os filhos junto com Sarah depois de tudo o que aconteceu. Falar com Todd só fez James se sentir mais dividido. Todd é um bom homem e está apenas tentando fazer o melhor que pode por seus filhos apesar do pesadelo em que se encontra. Depois de ouvir a perspectiva de James está ainda mais em conflito sobre como agir. Ele quer ajudar, mas ambos sabemos que nos envolver demais pode nos arrastar ainda mais para o drama de Sarah. É difícil saber qual é a decisão certa. Cada vez que vejo Tommy sinto um impulso enorme de ajudá-lo. Ele é apenas uma criança presa no meio desse desastre e não merece nada disso. Nathan continua perguntando por que Tommy parece tão triste o tempo todo e me parte o coração não poder dar a ele uma resposta honesta. Quanto mais penso nisso, mais me sinto dividida entre querer intervir e o medo de ser absorvida pelo mundo caótico de Sarah. No final das contas, tudo o que quero é proteger as crianças. Tommy e Nathan merecem algo melhor do que isso e é doloroso vê-los sofrer pelos erros de seus pais. Não tenho certeza do que o futuro nos reserva, mas espero que possamos encontrar uma maneira de resolver isso sem causar mais danos. Manterei vocês informados sobre o que acontecer. Novamente, obrigada pelo apoio contínuo. Atualização 2. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, então preparem-se. Tem sido muito para todos nós e honestamente não tenho certeza de quanto mais posso aguentar isso. Primeiro, Sarah decidiu seguir em frente com um teste de paternidade formal com um médico. Ela não estava satisfeita com os resultados do kit de DNA caseiro, alegando que não era uma fonte confiável para tomar uma decisão tão importante. Para ser justa, os testes caseiros têm uma margem de erro e suponho ela estava se agarrando à pouca esperança que lhe restava, mas os resultados não mudaram. O teste de paternidade médico confirmou o mesmo que o outro. Todd não é o pai de Tommy e de sua filha. Sarah simplesmente cavou um buraco ainda mais profundo para si mesma. Não fiquei surpresa com o resultado, mas isso não deixou espaço para dúvidas. Todd em especial parecia que estava tentando se preparar para o pior, mas quando os resultados médicos chegaram pude ver que mesmo assim doeu profundamente. Ele parecia destroçado, como se a última esperança que se agarrava tivesse sido arrancada. Ele havia mencionado a James antes que não esperava nenhum tipo de milagre, mas sempre havia uma pequena parte dele que esperava que talvez o teste estivesse errado. Depois de ouvir a notícia, Todd se tornou mais retraído. Aparentemente, depois de receber os resultados, ele começou a investigar e rastreou o homem com quem acreditava que Sarah teve um caso. Segundo o que Todd contou a James, esse homem era um colega de trabalho de Sarah. Todd havia suspeitado do relacionamento deles por muito tempo, mas Sarah sempre o descartou dizendo que eram coisas do trabalho. Agora tudo fazia sentido para Todd. Ele se lembrava de momentos em que Sarah e esse homem estavam inusualmente próximos, comparecendo juntos a eventos de trabalho e trocando mensagens de texto até tarde da noite. Ela sempre tinha desculpas, convencendo Todd que era algo inocente, mas agora parecia que todas as suas suspeitas estavam se concretizando. Então, Todd decidiu confrontar o cara.
ele o rastreou até sua casa e foi até lá sem avisar ninguém. Pelo que soube depois, Todd não estava em um bom estado mental. Ele estava ferido, com raiva e desesperado por respostas. As coisas saíram do controle rapidamente. O homem negou tudo no início, mas Todd não estava disposto a aceitar isso. Logo se transformou em uma briga aos gritos e não demorou muito para que se tornasse física. Os vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Todd e o homem estavam machucados. Todd acabou sendo preso por agressão e agora enfrenta acusações. É um desastre. James teve que ir à delegacia para ajudar Todd. Ele pagou sua fiança, mas Todd enfrenta sérios problemas legais agora. Ele está tentando argumentar que a briga foi provocada, mas será difícil provar isso no tribunal. Tudo isso simplesmente continua saindo do controle e não consigo evitar sentir que tudo isso se origina da decisão de Sarah de esconder a verdade por tantos anos. Todd está se desmoronando e é de partir o coração ver alguém que sempre foi tão sereno se desfazer dessa maneira. Enquanto isso, Sarah está desesperada para fazer o controle de danos, mas já é tarde demais. Todd entrou com um pedido para obter a custódia total das crianças. Sarah está em pânico. Ela está tentando convencer a todos de que Todd é o problema, o chamando de psico e usando a briga como prova de que ele é instável e perigoso. Ela está apavorada que Todd tire as crianças dela e está atacando qualquer um que não esteja do seu lado. Todd tem falado sobre se mudar para outro estado com as crianças, querendo colocar distância entre elas e Sarah. Ele acredita que um novo começo é o que as crianças precisam longe de todo o caos, mas não tenho tanta certeza. Entendo seu desejo de protegê-los, mas tirá-los de tudo que conhecem pode fazer mais mal do que bem. Legalmente vai ser uma batalha difícil. Da última vez que vi Sarah parecia que ela não dormia há dias, seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela continuava repetindo que tudo estava desmoronando, que todos estavam tentando tirar seus filhos dela. É como se ela estivesse tendo um ataque de pânico. Mesmo assim, ela ainda se vê como a vítima de tudo isso. A essa altura acho que não temos mais opção a não ser nos envolver. Já estamos nesse lamaçal, gostemos ou não. James pensa que devemos apoiar Todd e ajudá-lo a superar os problemas legais que enfrenta, especialmente porque Todd parece ser o pai mais estável em tudo isso, o que eu acho que é uma boa ideia. Manterei vocês informados à medida que as coisas se desenvolverem, mas por enquanto estamos apenas resistindo e esperando alguma resolução que não destrua completamente a vida dessas crianças. Atualização 3. Tenho muito a contar sobre tudo o que aconteceu desde a última vez que publiquei. Primeiro vamos falar sobre Todd e o homem com quem Sarah teve um caso. Vocês sabem como esse confronto levou à prisão de Todd depois que as coisas ficaram físicas. Inicialmente pensamos que Todd poderia enfrentar acusações sérias por agressão, mas o homem decidiu não apresentar queixa. Segundo o que Todd nos disse, parece que esse homem queria se distanciar de todo o desastre. Provavelmente ele percebeu que seu envolvimento poderia piorar ainda mais as coisas para ele, tanto pessoal quanto profissionalmente. Embora esse homem tenha admitido o caso quando a polícia se envolveu, desde então ele cortou laços com Todd e Sarah. De certo modo esse capítulo dessa história se encerrou e honestamente acho que é o melhor. Todd não precisa continuar brigando com alguém que claramente nunca se preocupou com as consequências de suas ações. Muitos me perguntaram sobre a irmã de Tommy e por que não falei muito sobre ela. Bem, ela é como Nathan, explicamos o que está acontecendo, mas ela não parece compreender totalmente, por isso não se mostra tão afetada. No fundo acho que ela também está passando por uma espécie de luto, mas não o exteriorizou tanto quanto Tommy. Ele é mais velho e mais maduro, por isso entende melhor o que está acontecendo e isso parece estar o afetando mais. Por isso tenho falado mais dele. Embora ambos sejam claramente vítimas de sua mãe, James e eu estamos aqui para apoiá-los independentemente de quem seja o pai ou a mãe. Quanto a Tommy, as coisas pioraram. Algumas crianças em sua escola começaram a zombar dele, o que o levou a se meter em algumas brigas. Também não ajuda o fato de Sarah encher sua cabeça com ideias de que tudo isso é culpa de seu pai. Tommy sabe que sua mãe traiu Todd e que ele não é seu pai biológico, mas mesmo assim Sarah lhe disse que fez isso porque Todd era mal com ela. Isso só mostra que ela prefere destruir sua família e dividi-la em vez de lutar por eles. Isso na minha opinião é algo horrível de se dizer. Todd até agora tem lutado por seus filhos. Tudo o que ele quer é se afastar de Sarah, algo que qualquer um que veja como manipuladora, mentirosa e infiel ela entenderia. Não entendo como a pessoa que causou tanta dor e criou todo esse drama pode se pintar agora como a vítima e continuar arruinando a vida dos outros, mas suponho que esteja em sua natureza. Ela fez o que fez porque é uma pessoa desprezível e continuará agindo assim até as últimas consequências, buscando obter algo de tudo isso para se sentir melhor consigo mesma. Mais uma razão pela qual James e eu consideramos que um filho não deve crescer perto de um pai ou mãe que foi infiel. É o pior exemplo e a pior influência que pode ter para receber uma boa educação. Esperamos que Todd consiga a guarda total, porque se Tommy continuar sendo influenciado por sua mãe as coisas não terminarão bem para ele. Para sua irmã mais nova será ainda pior porque ela ainda é pequena e não tem uma compreensão total do que está acontecendo. Com o passar dos anos é provável que Sarah consiga manipulá-la e colocá-la contra Todd. Além disso, existe a possibilidade de que ela termine se comportando como Sarah, acreditando que o que ela fez não é tão grave e culpando os outros. Neste momento tanto James como eu estamos completamente do lado de Todd e das crianças. Primeiro porque Todd realmente quer ser um bom pai para eles, mas também porque acreditamos que nem Sarah nem o pai biológico são o que as crianças merecem.
merecem. Sua melhor chance hoje está com todo e vamos ajudá-los em tudo que pudermos. Até mesmo o resto da família de James, como meus sogros, estão do lado de todo. Nem mesmo os pais de Sarah estão contentes com o que ela fez. Por exemplo, outro dia decidimos não comparecer a um evento familiar. Por um lado, tínhamos outro compromisso, mas também porque queríamos evitar um pouco o drama de Sarah e porque era doloroso ver Nathan sofrer por tudo que Tommy está passando. Durante o evento, Sarah começou com seu típico monólogo, no qual tentava fazer todo parecer o vilão da história, mas meu sogro a interrompeu e disse para ela se calar porque tudo o que ela estava fazendo era causar mais danos e dor a todos. Ele apontou para Tommy, que estava sentado do outro lado da sala, e disse: Você não vê o que seus erros causaram? Você não vê que continua machucando a todos? Seus filhos não merecem isso, nem nós. Você deveria aceitar seus erros e se comportar como uma pessoa madura. Então minha sogra acrescentou que não a havia educado para se comportar dessa maneira e que esperava que sua neta não tivesse esse exemplo a seguir. Sarah ameaçou ir embora do local com as crianças, já que ninguém na família estava do seu lado, mas meu sogro respondeu que ela podia ir se quisesse, mas que seus netos ficariam. Ele disse que ambos precisavam se afastar do drama que ela havia causado e continuava causando ao seu redor e que os pegaria mais tarde. Então Sarah foi embora e as crianças ficaram brincando. Mais tarde ela ligou para Todd para que fosse passar o dia com eles e ele não hesitou nem por um segundo. Meu sogro disse que as crianças pareciam muito melhor, embora não tenha sido um remédio milagroso, mas estar longe de sua mãe neste momento é o melhor que pode acontecer a eles porque o veneno dela os está transformando e ninguém na família quer isso, exceto, aparentemente, Sarah. No fundo, Sarah não parece se importar com seus filhos, apenas com a forma como ela é vista e não perder para Todd, porque uma verdadeira mãe não machucaria seus filhos com esses jogos, tentaria protegê-los de tudo, mas ao mesmo tempo, uma mãe não teria traído seu marido, mas aqui estamos. Atualização 4. Tempos melhores estão chegando para esta família com as últimas notícias sobre minha cunhada e seus filhos. Para começar, minha cunhada descobriu que Todd havia sido convidado para a casa dos meus sogros depois que ela foi embora e ela não gostou nada disso. Foi até a casa dos meus sogros e os confrontou porque, segundo ela, eles deveriam estar do lado dela e não do Todd. Meus sogros responderam que estariam sempre do lado das crianças em tudo isso e que se Todd lhes fazia bem, então estariam do lado dele. De certa forma, isso desencadeou sua raiva porque depois de discutir ela pegou um enfeite do jardim da frente e o jogou contra a janela do carro de seus pais. Para não me estender muito nesse ramo da história que é completamente diferente, conto que meu sogro a processou e ela teve que pagar pela janela. Menciono isso porque é importante para o julgamento pela custódia de seus filhos mais adiante. Quanto ao divórcio, as coisas foram bastante bem para Todd, havia provas mais do que suficientes de que Sarah havia sido infiel, então pode-se dizer que Todd saiu ganhando no divórcio. Embora certamente ninguém ganhe em um divórcio, e menos ainda em um por infidelidade, pelo menos Sarah não pôde tirar dele mais do que já havia tirado até agora. No caso pela custódia total dos filhos, não direi que foi tão simples, foi exatamente o oposto, mas se você quer saber o resultado, eu te direi, Todd ganhou. Não foi fácil porque tecnicamente Todd não era o pai biológico das crianças, mas depois de meses no tribunal ele conseguiu. Alguns familiares como James e meus sogros testemunharam sobre o caráter de Sarah. Também não ajudou o ataque ao carro dos meus sogros, nem o fato de que o juiz estava aberto a considerar dar a custódia total a um pai em vez de a uma mãe, algo que costuma ser incomum. Mas o último prego no caixão foi o comportamento do pai biológico. Esse homem só apareceu por seus próprios motivos egoístas, não querer pagar pensão alimentícia a Sarah se ela tivesse a custódia das crianças. Agora que Sarah não tem a custódia, não tem base para processá-lo, já que não tem despesas para manter com as crianças. Não sei se Todd poderia exigir algo do pai biológico, mas pelo menos ele não nos disse que tem planos de fazê-lo. Segundo tenho entendido, o pai biológico renunciou formalmente aos seus direitos parentais como se fosse uma adoção. Quero esclarecer que não acompanhei todos os detalhes do caso, então isso é o que sei de forma geral. O importante aqui é que Todd tem a custódia de ambos os filhos. Isso já começou a dar frutos, especialmente para Tommy e sua irmã que começaram a terapia. Sarah pode ver seus filhos, mas apenas sob supervisão. Por outro lado, meus sogros podem vê-los quando quiserem segundo o que Todd decidiu, e nós também. Isso também foi positivo para Nathan, que está voltando a ter momentos de brincadeira com Tommy como antes. Ainda há muito a ser feito, mas aos poucos as coisas começam a se normalizar e isso é o que importa. Quanto a Sarah, não sei o que te dizer. Não tenho tido muito contato com ela desde que a bloqueei e não tenho sabido muito dela desde então. Ela enviou algumas mensagens para seus pais e para James, mas as coisas estão muito frias entre eles agora e não sei se isso mudará em algum momento. Para ser sincera, não estou preocupada com ela. Próximo relato. Meus pais me obrigam a perder peso para estar apresentável para o casamento da minha irmã, mas agora estou com uma aparência melhor que a da noiva e eles querem que eu volte ao meu antigo eu. Desde que me lembro, sempre fui a menina gorda. Meu tamanho me destacava do resto das crianças no jardim de infância. Meu peso já me rotulava como diferente. Com o passar dos anos, isso só se tornou mais evidente. Quando cheguei ao ensino médio, era inegável que eu estava acima do peso e isso me fazia sentir muito mal. Na faculdade não mudou muito. Ser a maior não era fácil. Me expunha constantemente ao bullying e a comentários maldosos. O bullying foi uma constante na minha vida. Meus colegas zombavam de mim sem parar, o que me deixava ainda mais insegura, agravando ainda mais o problema. Eles me chamavam de nomes horríveis e faziam piadas grosseiras
grosseiras. Muitas vezes me deixavam de fora de jogos, festas e reuniões. Como resultado, me refugiei nos livros, mergulhava em romances e contos que me permitiam escapar da minha realidade. Os livros não me julgavam nem me olhavam com desprezo. Ganhei a reputação de nerd e honestamente isso não me incomodava tanto quanto se poderia pensar. Em comparação comigo, minha irmã mais nova Bonnie era meu oposto. Um ano mais jovem que eu, ela nasceu com um carisma natural que atraía as pessoas. Bonnie não apenas fazia amigos com facilidade, mas parecia ter uma habilidade inata para conquistar a todos, como se fosse o sol e os outros gravitassem ao seu redor. Apesar de tudo isso, eu gostava da Bonnie, me tomava muito a sério meu papel de irmã mais velha e sentia um instinto protetor por ela. Quando ela começou a frequentar a mesma escola que eu, fiquei animada, mas à medida que ela crescia as coisas começaram a mudar. Quando Bonnie começou a trilhar seu próprio caminho no ensino médio, notei como nossa relação se transformava. Ela começou a perceber nossas diferenças e como éramos tratadas de forma distinta. Eu era a introvertida que amava os livros, enquanto ela era popular, alguém que se encaixava perfeitamente entre os jovens populares. Aos poucos notei que ela se distanciava de mim e até me evitava na escola. Isso me doeu profundamente. Me incomodava que minha própria irmã me visse como alguém inferior, mas tentei respeitar seu espaço, embora sentisse que estava perdendo não apenas minha irmã, mas também uma amiga. Com o tempo, Bonnie não apenas me ignorava, mas começou a se juntar aos outros para me fazer sentir uma pária. Se nos cruzássemos nos corredores ou no refeitório, ela e seus amigos aproveitavam qualquer oportunidade para me humilhar, faziam piadas na frente de outros alunos, ou pior ainda, tentavam me fazer tropeçar enquanto eu carregava minha bandeja de almoço. Tudo para que os outros rissem. Eu vivia em constante alerta tentando evitar não apenas as zombarias dos meus colegas, mas também a dor que agora vinha da minha própria irmã. Isso me doía profundamente, especialmente porque vinha de alguém que eu sempre amei. Quando Bonnie convidava seus amigos para casa, eles também aproveitavam para implicar comigo, entravam no meu quarto sem permissão, riam de mim e apontavam para o meu corpo enquanto me insultavam, me chamavam de coisas como gorda, vaca e nerd com total descaramento. Me sentia como um animal em exibição, como se só servisse para o entretenimento deles. Várias vezes tentei conversar com meus pais sobre isso, esperando que eles entendessem o quão difícil era para mim lidar com o comportamento da Bonnie, mas meus pais não se importavam, ou melhor dizendo, se importavam mais com a Bonnie. Eles me diziam que era inofensivo, até sugerindo que eu deveria relaxar e não levar as provocações tão a sério. Me lembravam que eu era mais velha e portanto devia ter mais paciência e resiliência. Então, além de suportar anos de bullying por parte dos meus colegas, incluindo minha própria irmã, meus pais não se importavam. Isso me fazia sentir sozinha, como se ninguém na minha família realmente entendesse o quanto eu sofria. A única vez que me senti verdadeiramente reconhecida pelos meus pais foi no âmbito acadêmico. Sempre me dei bem nos estudos e estava acostumada a obter notas excelentes. De alguma forma, essa era a única área em que eu sentia que me destacava. Era também a única forma de fazer meus pais se sentirem orgulhosos. O único aspecto da minha vida que realmente parecia importar para eles. Eles adoravam se gabar dos meus feitos acadêmicos com amigos e familiares, me pintando como a inteligente da família, como se minhas notas fossem prova do sucesso da criação deles. Mas Bonnie odiava as comparações. Ela não era uma estudante excepcional, nem aspirava a ser, porém as constantes referências dos meus pais aos meus feitos geravam ressentimento nela. Eu sempre podia sentir sua frustração e raiva, e suponho que por isso ela fazia o que fazia comigo. Às vezes Bonnie tentava sabotar meus esforços acadêmicos como forma de se vingar de mim. Ela entrava no meu quarto no meio da noite e roubava minha lição de casa, às vezes justo antes da entrega de um grande projeto. Eu acordava de manhã e descobria que meu trabalho havia sumido. Para ela era como uma pequena vitória, uma maneira de me desmoralizar e me lembrar que eu não era intocável. Ela sabia exatamente o quanto minhas notas significavam para mim, o quanto da minha autoestima dependia delas e se divertia tirando de mim a única coisa boa da minha vida. Eu só descobri anos depois que ela tinha sido a responsável por roubar minhas tarefas quando ela confessou numa noite de bebedeira. De qualquer forma, com o tempo nossa relação se suavizou, embora estejamos longe de ser próximas. Poderia dizer que ela amadureceu um pouco e parte do rancor dos nossos anos de juventude desapareceu, mas aquele laço profundo que as irmãs costumam compartilhar nunca se desenvolveu plenamente entre nós. Depois da faculdade me mudei e comecei uma nova vida em outra cidade. Assim não via minha família com frequência. À medida que o tempo passava, tudo se resumia a algumas mensagens e ligações, nada mais que isso. Por isso, no verão passado, quando planejei uma visita à minha antiga cidade, fiquei animada. Havia passado muito tempo desde nosso último encontro familiar e eu estava ansiosa para reencontrá-los e colocar o papo em dia, mas as coisas não saíram como esperado. O almoço em família começou bem, todos pareciam felizes em me ver e por um tempo pareceu uma reunião familiar normal. No entanto, isso mudou quando Bonnie anunciou de repente que estava noiva. Ninguém, nem meus pais, sabiam que ela estava noiva, então não sabíamos se ela estava falando sério ou se era apenas uma brincadeira, mas ela esclareceu que falava sério e se precisasse de prova mostrou um anel impressionante para tirar qualquer dúvida. Não vou mentir, era um anel muito bonito. Quase tão logo os parabéns se dissiparam, Bonnie voltou sua atenção para mim e perguntou o que eu andava fazendo ultimamente. Compartilhei com ela sobre meu trabalho, minha vida e o quão satisfatório tudo tinha sido para mim. Antes que eu terminasse o que estava dizendo, Bonnie me interrompeu. Não consigo evitar dizer isso. Ela disse. Mas por que você continua gorda? Quer dizer, se sua vida é tão legal, você não deveria ter perdido peso já?
Todos ficaram em silêncio porque ela basicamente disse isso alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Eu simplesmente dei de ombros e tentei rir desajeitadamente do comentário dela, mas logo meus pais se juntaram ao ataque. Começaram a dizer que eu ainda estava gorda e solteira, e que se preocupavam que eu nunca tivesse filhos. Eu estava orgulhosa do que havia conquistado, mas para eles isso não era importante. Meu peso e a falta de uma família própria eram tudo que eles conseguiam ver. Enquanto meus pais e Bonnie continuavam falando de mim, seus comentários me doíam mais do que eu esperava. Eu havia passado anos da minha vida construindo minha confiança e independência, mas naqueles momentos me senti como a mesma adolescente insegura e desajeitada. Meus pais então elogiaram Bonnie por ter se comprometido antes de mim e expressaram o quão orgulhosos estavam dela. De alguma forma, para eles eu era a filha menor apesar das minhas conquistas, talvez bem-sucedida, mas não nas coisas que realmente importavam para eles. Bonnie não parou. Continuou com suas perguntas incisivas. Então, quando você vai se casar? Quer dizer, você tem namorado? Claramente ela estava tentando zombar de mim na frente de todos falando da minha vida amorosa. Meus pais também estavam nessa concordando com Bonnie que já era hora de eu encontrar alguém antes que fosse tarde demais. Eles apontaram como, sendo mais jovem, estava se estabelecendo antes de mim, enquanto eu sendo a mais velha continuava desperdiçando minha vida no meu trabalho. Tentei me defender explicando que vivia minha vida como queria, que havia encontrado satisfação na minha carreira e independência. Meu trabalho me pagava bem e era algo pelo qual eu sentia paixão. Eu disse. Por que eu tenho que encontrar um homem ou ter um filho? Estou feliz como estou. Minha mãe, especialmente, me respondeu em tom sarcástico. De que serve ganhar todo esse dinheiro se você não tem ninguém com quem voltar para casa? Era como se eles não pudessem conceber que a felicidade pudesse existir fora do casamento ou da família. Bonnie então começou a dizer que esperava que eu pelo menos tivesse um acompanhante para o casamento dela. Disse que não queria que as pessoas pensassem que sua irmã era uma mulher velha e miserável que estava sozinha enquanto ela se casava. Foi então que meus pais me disseram diretamente que como o casamento da Bonnie era em quase um ano, mesmo que eu não conseguisse encontrar um parceiro, pelo menos deveria tentar perder peso e ter uma aparência mais apresentável para o casamento. Disseram que talvez depois de perder peso seria mais fácil para mim atrair um homem. Bonnie concordou com meus pais e disse que pelo menos queria que eu perdesse alguns quilinhos. Como uma família pode falar com um dos seus membros dessa maneira? Eu realmente merecia suas palavras cruéis só por estar acima do peso? Eu não deveria ter sentimentos só porque era gorda? Quer dizer, sou uma pessoa normal como eles. Funciono normalmente como qualquer um. Nunca vi meu peso como um impedimento. Então por que eles sim? Eu até namorei homens que gostavam de mim como eu era, mas meus pais e Bonnie estavam fazendo parecer que meu peso me impedia de encontrar o amor ou que os homens se aproximassem de mim, quando isso nem era verdade. Odiei a casualidade com que minha família falava sobre minhas maiores inseguranças sem se importar com como me faziam sentir, então fiquei ali guardando minha dor enquanto a conversa eventualmente mudava para outro assunto. Depois dessa visita à minha família, quando voltei para casa me concentrei em perder peso com um nível de determinação que eu não sabia que tinha. Toda a dor que eles me causaram e a depre me serviram como combustível. No começo era uma forma de provar algo para minha família, mas com o tempo se tornou algo mais pessoal. Entrei em uma academia, segui uma dieta rigorosa e até contratei uma personal trainer. Minha treinadora foi um anjo da guarda. Tendo passado por sua própria transformação de estar acima do peso para alcançar um peso saudável, ela sabia exatamente como me guiar. Ela desenvolveu um plano específico para minhas metas e me ajudou muito. Desta vez tudo parecia se encaixar. Comecei a perder peso de forma constante e à medida que os quilos diminuíam me sentia mais leve, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Pela primeira vez na vida comecei a me sentir e me ver diferente. Minha confiança aumentou imediatamente. Eu costumava pensar que perder peso não teria um grande impacto, mas realmente teve. As pessoas me veem diferente agora. Os estranhos são mais gentis, mais atenciosos. Meus amigos e colegas me veem com um novo respeito e não posso negar que isso parece uma validação que nunca havia experimentado antes. É como se de repente eu tivesse me tornado visível de uma maneira que não era antes. Também mudei meu estilo de vestir, troquei todo o meu guarda-roupa, o enchendo com roupas que antes não poderia usar. Até fiz uma mudança radical de penteado que me fez muito bem. Nunca me senti tão bem. Agora me olho no espelho e me sinto mais segura e bonita. É como conhecer uma versão de mim mesma que nunca soube que poderia existir. Estou orgulhosa do quão longe cheguei, não apenas pela perda de peso, mas pela confiança e segurança em mim mesma que vieram com isso. De qualquer forma, como o casamento da Bonnie em 2 semanas, minha família me pediu para voar para casa para almoçar com eles na próxima semana e discutir alguns planos finais para o casamento. No entanto, não estou com vontade de ir. Não quero que minha família volte a zombar de mim e me faça sentir pequena, especialmente depois que finalmente comecei a me sentir bem comigo mesma pela primeira vez em muito tempo. Nem quero ir ao casamento da Bonnie depois da forma como ela e meus pais me trataram. Então, eu só quero saber, eu seria vilã se não fosse ao casamento da minha irmã? Atualização. Estou impressionada com a reação de todos. Algumas das sugestões são sinceramente hilárias. Não posso acreditar que estejam realmente me incentivando a aparecer e causar com a minha irmã agora que perdi todo esse peso.
Crescer sendo a menina gorda realmente afetou minha autoestima, especialmente em como eu me via. Lutei contra a insegurança por muito tempo, sempre sentindo que não era boa o suficiente ou que não estava à altura dos outros, mas ler todos os seus comentários mudou minha perspectiva. É como se vocês tivessem me ajudado a me ver de uma maneira completamente nova e finalmente estou começando a me sentir mais confiante do que nunca. Na verdade, agora estou pensando seriamente em ir ao almoço em família e surpreender a todos. Eles não me veem há muito tempo e como não uso redes sociais não têm ideia do peso que perdi, seria interessante ver como reagem. Atualização 2. Pessoal, preparem-se porque esta atualização está imperdível. Peguem a pipoca porque a coisa vai ficar interessante. Decidi voar para o almoço em família. Como mencionei antes, pensei que ao me verem ficariam orgulhosos da transformação que conquistei, afinal, foram eles que inicialmente me incentivaram a mudar. Certamente ficariam emocionados ao ver as mudanças positivas em mim e finalmente reconheceriam todo o esforço que fiz. No momento em que cruzei a porta da casa dos meus pais, seus queixos literalmente caíram. Eles me olharam atonitos, como se não pudessem acreditar que eu era a mesma pessoa. Depois de alguns segundos gaguejaram perguntando se realmente era eu. Agradeci pelo elogio. Eles me cobriram de elogios dizendo quão incrível eu estava e que não conseguiam acreditar que realmente era eu. No entanto, quando Bonnie chegou, as coisas mudaram. No início ela nem percebeu que era eu, mas quando me levantei para cumprimentá-la, ela olhou 2 vezes com os olhos arregalados de surpresa, deu uma risada estranha, quase forçada, antes de se aproximar e apertar seus dedos contra minha barriga, como se precisasse de provas de que eu realmente tinha perdido todo aquele peso. Meus pais riram da reação dela e disseram que eles também não acreditaram no começo. Quando nos sentamos para almoçar, a conversa girou em torno da minha transformação. Bonnie e meus pais me encheram de perguntas sobre como consegui. Eles continuavam surpresos ao ver como eu tinha emagrecido, embora parecesse que ainda não conseguiam acreditar, como se duvidassem que fosse verdade, mas lá estava eu na frente deles. Bonnie, em especial, não parava de repetir que nunca esperou que eu mudasse tão drasticamente depois de perder peso. Ela disse: Quando te pedi para emagrecer, nunca imaginei que você ficaria tão bonita, nem sabia que você tinha esse queixo e esses tornozelos debaixo de toda aquela gordura. Fiz uma pausa tentando manter a compostura e sorri para ela antes de lembrar. Bonnie, eu sempre fui bonita, perder peso apenas realçou meus traços. No entanto, Bonnie insistiu que não era só isso, que havia algo realmente diferente em mim, então ela teve a audácia de perguntar: Você fez alguma cirurgia? Porque não tem como você estar assim tão bem por conta própria. Senti meu sangue começar a ferver. Nem todos escolhem o caminho fácil como ela. Trabalhei muito duro, como fiz para obter minhas conquistas acadêmicas e meu trabalho, mas para ela isso era impossível porque nunca se esforçou na vida. Olhei diretamente em seus olhos e disse: Bem, é incrível que você pense tão pouco de mim, não houve cirurgia, apenas muito trabalho duro e amor próprio, algo que talvez você devesse tentar alguma vez. A expressão de Bonnie mudou de surpresa para aborrecimento, mas não me importei. Me senti bem finalmente falando e a colocando em seu lugar. Antes que ela pudesse responder, meus pais intervieram tentando amenizar as coisas à sua maneira. Você não deveria se ofender. Disse minha mãe. É que nós 3 nunca tínhamos te visto assim antes. Honestamente, agora você está ainda mais bonita que a Bonnie, e é ela quem vai se casar. Bonnie pareceu ainda mais furiosa depois do comentário da nossa mãe. Simplesmente a ignorei e me concentrei no meu almoço, deixando minha irmã desfrutar de sua raiva. Então minha mãe acrescentou: Eu estava pensando, talvez você devesse voltar à sua cor de cabelo natural. Acho que você ficaria ainda melhor com seu tom original. Esse visual loiro te destaca demais. Talvez você devesse voltar à sua antiga aparência. Bonnie e meu pai imediatamente concordaram com ela. Meu pai apoiou minha mãe dizendo que Bonnie sempre tinha sido a filha loira da família e eu a morena. Comentou que seria uma boa ideia eu voltar à minha cor original porque me faria parecer mais eu mesma. Foi meu cabeleireiro quem sugeriu mudar a cor do meu cabelo para loiro porque combinava melhor com meu tom de pele e meu rosto. Não tinha nada a ver com tentar me destacar ou ofuscar minha irmã. Eu podia entender por que Bonnie estava com ciúmes de mim, já que agora eu estava bem, mas não conseguia entender por que meus pais pareciam tão descontentes comigo. Era como se eles quisessem que eu voltasse a ser quem eu era antes, mesmo sendo eles que queriam que eu ficasse mais apresentável para o casamento de sua querida filha para começo de conversa. Mas também lembro que antes queriam que eu perdesse peso, como se isso os envergonhasse. E agora que eu tinha conseguido, simplesmente não podiam aceitar a pessoa em que me tornei. Em vez de celebrarem meu crescimento, estavam procurando razões para que eu voltasse a ser como antes. Finalmente perguntei aos meus pais qual era o problema deles. Por que eu não posso ser loira também? Por acaso minha irmã é dona dessa cor ou algo assim? Fiz uma pausa para ver se eles respondiam algo coerente, mas como não tinham muito o que dizer, continuei. Não, ela não é. Eu posso ser loira ou morena, é minha escolha. Por que isso importa tanto para vocês? Eu não conseguia entender por que estavam tão obcecados em querer que eu voltasse a ser como antes, como se minha aparência precisasse se ajustar a quem eu era no passado. Minha mãe argumentou que eu estava sabotando deliberadamente o casamento de Bonnie ao tentar me destacar com minha aparência. Bonnie também interveio dizendo que com minha perda de peso eu já chamaria atenção, então não precisava roubar a cor de cabelo dela também. Meu pai, como sempre, ficou do lado delas como um bajulador da minha irmã e da minha mãe. Ele disse que eu deveria facilitar as coisas e aceitar ser uma versão menos chamativa de mim mesma para o casamento. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não se tratava de tirar nada de ninguém, mas de ter a liberdade de escolher o que me fazia sentir bem. Mas em vez de apoiar isso, todos estavam focados em como isso poderia fazer Bonnie se sentir desconfortável. Eu disse, bastante irritada: Sabe de uma coisa? Estou farta disso. Vocês 3 estão tão presos em sua própria negatividade que nem conseguem aceitar que eu mudei.
A verdade é que eu sempre fui incrível do jeito que sou, mas nenhum de vocês jamais viu isso, e agora que perdi peso ainda assim não é suficiente para vocês, não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Já que tem tanto a dizer sobre mim, acho que é hora de eu dar um conselho não solicitado, como tanto gostam de me dar. Primeiro me dirigi à minha mãe, já que tinha muito a dizer com tudo que eu tive que suportar ao longo dos anos. Mãe, eu realmente odeio o quão flácida está a pele ao redor dos seus olhos, e seus lábios caem de um lado quando você ri. Não consigo deixar de notar todos os seus dentes tortos e honestamente é simplesmente nojento para mim. Me dá repulsa que você se aproxime para falar com essa boca. Você deveria fazer algo a respeito antes que todos os seus dentes apodrecidos caiam. Continuei porque já estava no embalo. Pai, você realmente não tem direito de dizer nada sobre o cabelo ou a cor do cabelo de ninguém. Como pode criticar a aparência de alguém quando nem consegue manter uma cabeça cheia de cabelo? Você ganhou uma imensa barriga ao longo dos anos e este ano em particular parece que fez dieta para aumentá-la ainda mais. Você já foi ao médico para verificar se não está grávido? Porque francamente bolas você não tem, já que sempre concorda com a mamãe e Bonnie. Talvez biologicamente não seja impossível. Eles tentaram protestar ou me responder, mas eu os interrompia e continuava. Não ia deixar que arruinassem minha sequência de comentários ácidos para devolver todo o dano que me causaram. Finalmente chegou a vez da Bonnie, a quem deixei por último porque era quem mais merecia cada uma das palavras. E você? Não volte a me menosprezar nunca mais. Entre nós duas sempre fui a irmã mais bonita, mas agora com todo o peso que perdi você está ainda mais gorda do que eu. Olha só esses bracinhos gorduchos que você tem. Não acho que dê tempo de perder esse excesso de peso até o casamento, nem que você se mate de fome. Além disso, talvez você seja um ano mais jovem, mas todas as suas noites de festa cobraram seu preço. Você tem manchas ao redor dos olhos e parece um guaxinim muito cansado. Também não te fez bem todo o sol que tomou ao longo dos anos. Sua pele está enrugada e feia. Mas o mais lamentável é que você nunca poderá ser tão inteligente quanto eu. Pode passar a vida toda tentando, mas você é uma mulher burra e isso não se resolve tão facilmente. Me preocupo quando seu marido te deixar ao perceber que existem loiras mais jovens e burras por aí, e você não tiver como sobreviver. O rosto da Bonnie ficou vermelho como um tomate de vergonha, o que não deve ajudar sua pele neste momento, e parecia que ela estava prestes a chorar. Então levantei minha taça, terminei minha bebida de um gole e dei um sorriso sarcástico antes de sair, deixando todos bastante chateados. Não conseguia acreditar que aquelas palavras realmente tinham saído da minha boca, mas não me arrependo nem um pouco. Bom, talvez um pouco. Agora me ocorrem ainda mais coisas para dizer a eles, mas não vou me preocupar com isso. Depois de anos sendo alvo de suas críticas, eles mereciam ser humilhados dessa maneira. Depois do almoço voei direto de volta para casa, não queria ficar para o casamento da Bonnie. Desde então meu telefone não para de tocar com mensagens de voz e textos dos meus pais e da Bonnie. Eles me chamaram de grossa e mal educada pela forma como falei com eles e por simplesmente ir embora. Minha mãe insiste que eu devo voltar e ir ao casamento da Bonnie, dizendo que não vai ficar bem para a família do noivo se eu não estiver presente. Atualização 3. Todos insistiram que eu deveria ir ao casamento, afinal, era lá que as pessoas deveriam me ver como estou agora. Aceitei o conselho e voltei só para o grande dia. Não avisei meus pais, não queria que Bonnie soubesse, seria um belo presente surpresa. Neste ponto não importo se parece mesquinho da minha parte, mas eu queria me divertir em um casamento e ter minha vingança, duas coisas que consegui, embora também tenha havido um extra. Mas primeiro deixe-me contar a reação dos meus pais e principalmente da Bonnie. Quando cheguei meus pais me perguntaram o que eu fazia ali, já que até onde sabiam eu não iria. Disse que estava lá para me divertir no casamento. Minha mãe disse que estava tudo bem, mas que eu estava bem demais vestida e que deveria tirar alguns acessórios. Enquanto tentava tirá-los, ela mesma bati na mão dela e disse para não me tocar porque a academia não só me ajudou a perder peso, como também me deu bastante força. Avisei que ela não queria saber o quão forte eu podia bater. Depois disso me misturei na multidão e comecei a conversar com pessoas que não via há anos. Ao contrário dos meus pais, eles me elogiaram pela minha aparência e ficaram muito felizes com a minha mudança. Também conheci o noivo da Bonnie pela primeira vez, a quem parabenizei pelo casamento, embora no fundo não estivesse falando sério. Casar com a minha irmã não é algo que realmente mereça parabéns ou comemoração. Além disso, ele não parecia ser um bom partido porque me fez um elogio um pouco deslocado. Disse que não sabia que Bonnie tinha uma irmã tão bonita e que se soubesse talvez não estivesse se casando com ela. Levei na brincadeira, embora tenha achado estranho. Simplesmente respondi boa sorte e me afastei para conversar com outras pessoas. Então aconteceu a cerimônia e Bonnie ainda não sabia que eu estava lá, mas durante a recepção ela me viu e se aproximou com o rosto mais vermelho como um tomate que eu já tinha visto. Com o vestido branco acho que isso só a destacava mais. Ela se aproximou e disse: Vejo que você decidiu vir ao meu casamento. Espero que deixe comida para os outros. Só ri porque sabia que ela estava com ciúmes, muitos ciúmes. A festa estava ótima, dancei com alguns homens, conversei com alguns parentes e me diverti como qualquer pessoa em uma festa. Até que o marido dela se aproximou de mim e fez um comentário ainda mais inapropriado que o anterior, disse literalmente: Sei que você e sua irmã não se dão bem, então isso pode ser nosso segredo. Ele arrastava algumas palavras, mas estava claro que estava tentando flertar comigo. No casamento dele, lancei-lhe um olhar de nojo e me afastei. Minha irmã sempre teve um gosto péssimo para homens e eles até atraíram algumas vezes, mas isso já era outro nível. Não que eu me sentisse mal por ela, mas esse homem era realmente repugnante. Depois disso voltei para minha cidade e não tive notícias dos meus pais nem da Bonnie. Durante toda a noite eles me evitaram e eu fiz o mesmo. Pelo menos sei que não irei ao próximo casamento dela porque já deixei meu recado. E acredite, sei que haverá outro casamento porque este não vai durar muito.
Atualização 4. Na postagem anterior houve uma espécie de aposta sobre quanto tempo duraria o casamento. Muitos comentários fizeram suas previsões. Bem, o vencedor é quem disse 7 meses. Acredite, eu também perdi porque esperava que durasse muito menos, mas foi esse o tempo que o marido da Bonnie levou para traí-la e ela descobrir. Talvez pudesse ter sido antes, mas minha irmã nunca foi muito esperta. Eu estava certa quando disse a ela que sem um homem ela não conseguiria fazer muita coisa, porque agora ela está morando com meus pais de novo. A única diferença é que agora ela está mais enrugada e burra do que antes procurando um novo namorado que queira se casar com ela.